Nossa intenção com esse documentário não é invalidar nenhuma expressão de fé ou movimento religioso. Reconhecemos o quanto a Igreja Casa pode alcançar pessoas e transformar vidas. Por isso, nosso propósito é incentivar o pensamento crítico em qualquer esfera. That's not gonna be a good night. That's not gonna be a good night. That's not gonna be a good night. I gotta feel it. Ha, 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 ha. That's not gonna be a good night. That's not gonna be a good night. That's not... Só aqueles que são livres, vai, vai. I gotta feel it. That's not gonna be a good night. That's not gonna be a... Prepara pra ser cancelado! A primeira etapa de qualquer pesquisa é reconhecer historicamente a origem daquele objeto de estudo. Origem que, nesse caso, se chama pentecostalismo. O pentecostalismo chega no Brasil em 1910, né? No Pará, da Assembleia de Deus, movimentos missionários começam a vir para a América Latina, mais precisamente no Brasil, e essa é a primeira onda pentecostal, né? A imersão nos grandes centros começa por ali, né? Nas áreas que estão passando por um processo de urbanização na década ali de 50, e essas são as igrejas de segunda onda. As igrejas de terceira onda são as que emergem no Brasil. Aí a gente sempre usa a Igreja Universal como um exemplo, que são essas igrejas que têm um investimento muito forte na figura do demônio, na prática de cura e nas grandes mídias. Observa-se, né, um investimento muito alto no emprego de tecnologias durante os cultos, que são chamadas comumente de neopentecostais. Bem, eu nasci na década de 90, né? Então a minha infância e adolescência foi basicamente vivenciando o auge da explosão gospel. Sempre foi uma coisa que me despertou muita curiosidade e muito fascínio entender todo esse contexto midiático que envolvia a igreja em si. Então, eu cresci no movimento worship sendo desenvolvido. As músicas ficando mais simples, templos sendo pintados de preto, camisa oversize virando uniforme de louvor. É uma transformação, é uma forma do que a aparência da igreja vai viver. Só que, como toda transformação, pode trazer problemas se não tiver um olho nos princípios. A cultura gospel, ela está ancorada numa tríade. São 3 elementos que determinam, desde os anos 90, a formação dessa cultura. A música, ela realmente é um movimento musical, mas ela extrapolou isso à medida que o movimento musical foi se consolidando como um movimento cultural e os outros elementos foram sendo adicionados. Então é a música, o mercado, a lógica do mercado não é só vender coisas, mas assimilar a teologia do mercado, que é a teologia da prosperidade, a lógica do sucesso, da competição, do merecimento, tudo isso que é trazido para uma compreensão teológica. E o terceiro ponto é o entretenimento. Os evangélicos, historicamente, não eram para se divertir, não existiam para se divertir, eles existiam para trabalhar. Essa era a palavra-chave, trabalho. Inclusive, os encontros da igreja, os cultos, eram chamados de trabalho. Eu vou para o trabalho da igreja, era assim que se falava. Então, entretenimento, diversão, isso era coisa tida como do mundo. A cultura gospel vai mudar isso, porque vai trazer com a música o elemento do prazer e da diversão, da emoção, da sensação. Então, esses 3 elementos, música, mercado e divertimento, entretenimento, dão um sentido dessa cultura gospel. O worship é um nome chique, é um nome mais chique para isso. É uma atualização, não tem diferença. A afinidade eletiva do pentecostalismo com o neoliberalismo, ela é evidente, né? O pentecostalismo se baseia em valores neoliberais, né? Nesse sentido, assim, né? Uma ênfase muito grande no indivíduo. É uma religião mais individualista, a sua salvação é individual. Isso se torna um mercado de bens mesmo, né? Simbólicos, que são disponibilizados publicamente num mercado informal, por exemplo. Esse atravessamento neoliberal, ele vai se manifestando em diversas correntes. Então ele se manifesta na religião, ele se manifesta na política, ele se manifesta na educação,
ele se manifesta na cultura e na arte. E eu acho que uma das grandes estratégias que eu percebi que atuava com muita força na igreja, nas igrejas, era o roubo do tempo através do excesso de diversão e através do excesso de trabalho. Então, o roubo do tempo, eu acho que foi a grande sacada, assim, do neoliberalismo. Ele rouba o tempo da pessoa para que ela produza para ele. Então, ela vai para uma igreja espetacularizada. Esse excesso de alegria, esse excesso de música, esse excesso de... Ele rouba o tempo de reflexão, ele rouba o tempo de silêncio, que é necessário e que reconecta e que resgata esse vínculo que muitas vezes se perde na sensação de vínculo. O evangelho, a natureza do evangelho é comunicação. A comunicação não é um evento atual, né, dentro da fé. A fé ela é muito eficiente. Ela sempre se apoderou de tudo aquilo que pode potencializar o amor de Cristo, a divulgação da fé cristã, como, por exemplo, cores, templos, pensamentos. Então, é da natureza do evangelho comunicar. Cristo, ele quebrou paradigmas. Jesus, ele transformou aquilo que era códigos de religião, né? Quebrou isso e trouxe para junto de nós a religiosidade, aquilo que nos atravessa, aquilo que nos toca, aquilo que nos potencializa, aquilo que nos faz sensíveis ao amor de Deus. Então, a quebra de paradigmas é algo também comum no evangelho. Agora, os limites disso, bem, os limites são bem conhecidos. Primeiro, o bom senso. Tudo que você fizer, você tem que considerar o bom senso. Porque o Evangelho de Cristo, ele tem uma essência. Ele pode se adaptar, ele pode se adequar a determinados tempos, mas ele nunca pode perder o seu significado. As estratégias de marketing ou de comunicação sempre foram usadas dentro das igrejas. Seja pela panfletagem pública, seja o uso de rádio, TV, internet, tudo isso foi estratégia de marketing. O problema, as consequências disso é que, através de um profissionalismo da igreja, você acaba atraindo o olhar que era para alcançar vidas e transformar, você acaba alcançando números, ibope, views. Eu acho que a questão do discurso na igreja evangélica é muito forte porque é algo muito familiar. A pessoa vai crescendo ali naquele ambiente, já aprendendo a falar com aquelas pessoas. E isso é muito reproduzido. É uma questão de, tipo, eu preciso convencer aquela pessoa porque a salvação dela depende daquilo. Nós que nascemos a partir dos anos 70, 80, nós crescemos e somos acostumados com a presença da igreja na mídia. Então, essa relação igreja, mídia e cotidiano, ela faz parte da vida do brasileiro. Então, a gente tem uma matriz estadunidense no evangelismo brasileiro, né, que ele chega aqui no Brasil, as igrejas neopentecostais, sobretudo a Assembleia de Deus, de uma influência norte-americana, depois a igreja quadrangular. Então, a gente tem essa primeira leva e esse primeiro grande movimento de um evangelismo de uma marca estadunidense. Então, quando eles trazem o evangelho, eles não trazem simplesmente a palavra de Deus, eles trazem também um modus operandi, eles trazem toda uma cultura. Só que vindo dentro de um processo em que a sociedade agora já era mediatizada, então elas não trazem simplesmente a cultura estadunidense, mas também a cultura midiática, sobretudo estadunidense, porque é lá onde que grande parte dos meios de comunicação se desenvolveram e grandes técnicas de comunicação e persuasão. Fiquei muito impressionado com a retórica deles, que é uma retórica assim, extremamente agressiva, do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista de marketing mesmo, assim, me pareceu bastante agressiva e muito incisiva. Essa expressão de comunicação escandalosa, eu acho ela muito apropriada para esse exemplo que vocês estão trabalhando, esse caso aí que vocês estão estudando. Me pareceu uma coisa muito próxima de uma histeria até, assim, mas uma histeria do ponto de vista deles que organizam essa comunicação dessa maneira, me pareceu uma histeria extremamente estratégica
extremamente bem pensada e ao mesmo tempo tentando usar de contágio, que é uma expressão que a gente usa numa determinada semiótica, para gerar um contágio, uma histeria por contágio no seu fiel, no seu público, né? Eles se apropriam de certas maneiras de produzir sentido do mundo mundano, do mundo laico e tal, só que isso tudo é mercantilizado, digamos assim, pela igreja deles, né? Obviamente, porque isso tudo está sendo motivo de uma estratégia, né, persuasiva muito poderosa. O escândalo, assim, sempre é provocado quando você tem uma inovação. Quando surgiu a bateria na igreja, quando começaram a ter festa para adolescentes dentro da igreja, quando a igreja foi para o YouTube, foi para as redes sociais, tudo isso gerou um escândalo. A comunicação escandalosa da casa em si, ou outros tipos de comunicação escandalosa, geram afastamento de pessoas da realidade do evangelho. Eu acredito que existam limites na comunicação da igreja, que existem princípios que não podem ser vendidos para estabelecer comunicação ou qualquer outra forma de ação dentro da igreja. Na lógica das mídias, você tem concorrência, você tem competição, você tem que fidelizar público e captar mais público. Me parece que alguns líderes das igrejas menores estão observando essa tendência e fazendo uso da polêmica para entrar na concorrência e ganhar visibilidade midiática, porque nós sabemos que visibilidade midiática não se conquista só com afirmações positivas. Muita gente usa a estratégia do negativo, do polêmico, para ocupar espaço de mídia, para ter o nome ressaltado. Chama muito atenção esse caso que vocês estão analisando, porque ele rompe justamente com uma oposição muito fundamental na construção das narrativas religiosas, que é a oposição entre mundo e igreja. Então, quando você está na igreja, você está protegido dos perigos do mundo. A narrativa que se constrói a partir de muitas igrejas é essa, né? De criminalização da cultura. Só tem um tipo de cultura que pode ser acessada como moralmente viável, e não é a cultura do mundo. Quando a Igreja Casa pega elementos mundanos e usa na sua estratégia de comunicação, ela rompe, e não é sem críticas, né? Nosso tema vai ser Open Bar. É isso mesmo, Open Bar o culto. Chame o maior número de pessoas possível e venha estar conosco. Você vai se surpreender. A Igreja Casa, ela tem um aspecto muito interessante. Ela vem dessa nova roupagem de igreja que não quer parecer com igreja. Então, o que as igrejas agora começaram a fazer? Bem, existe um meio mundano que é mau. Preciso separar isso. Então, só que existem necessidades que são antropológicas. O jovem quer dançar, o jovem quer se alegrar. Então, o que vamos fazer? Vamos criar um espaço em que o jovem possa experimentar essas coisas que são próprias da juventude, mas com conteúdos cristãos. O grande problema é que a forma comunica tanto quanto o conteúdo. Então, na hora que você traz toda uma estética de um baile funk ou de uma balada e coloca dentro da igreja, não é simplesmente a igreja que está, não é simplesmente a palavra de Deus ali que está entrando no modo operandi, está entrando no modo cultural. E as igrejas como a Casa, elas fazem isso, elas pressupõem que elas estão criando um espaço puramente sagrado, com uma aparência de profano, mas elas não notam que, na verdade, talvez elas já não estejam mais comunicando tanto o evangelho, quanto, na verdade, elas estão comunicando um elemento cultural. O processo de mediatização, ele tem, por isso é um processo, ele vai cooptar, ele vai ressignificar, ele vai naturalizar, e aí ele incorpora no cotidiano. Ela racionalmente, ela vai trabalhar para a igreja. Ela racionalmente, ela vai doar tanto para a igreja. Ela racionalmente vai... Porque isso está operando na razão da pessoa. Ela foi cooptada e isso já se naturalizou nela. É um processo de sociabilização de histórias que acaba favorecendo um quadro político maior que é totalmente pautado pelas demandas neoliberais. E aí isso cruza também a religião. E eu não gosto, assim, uma coisa que me deixa um pouco irritada, é quando fala assim, os evangélicos, e coloca todo mundo no mesmo saco. Como se todos se representassem os absurdos que determinadas figuras
que se colocam como representantes são. Eu entendo racionalmente que essas igrejas, elas não têm só o discurso, elas também têm uma ação prática extremamente de assistência mesmo, de assistencialismo aos seus fiéis, assim. E eu acho que isso também é muito forte porque envolve também. Eu, racionalmente e ceticamente, eu entendo que mesmo isso é uma forma de propaganda da própria religião. Mas eu entendo que isso de fato faz diferença. Existe uma coisa que é o espaço sagrado. Esse espaço sagrado é um lugar de respeito. E existe o tempo sagrado. E a qualidade dessas duas coisas na sua vida, elas devem ser protegidas, devem ser preservadas. A igreja existe para esse fim. Tem pessoas que falam de mediatização como o uso das mídias. O uso que os grupos em geral, e especificamente religiosos, fazem das mídias. A mediatização não é isso. A mediatização é a assimilação de uma cultura midiática, de um modo de ser que envolve as mídias para a construção de práticas, de ações e de visões de mundo a partir dessa cultura midiática. A Igreja Casa é apenas uma entre muitas igrejas que são esse produto desse fenômeno. E os grupos religiosos assimilaram e passaram a operar dentro dessa lógica, inclusive com teologias próprias. A teologia da prosperidade, por exemplo, é uma teologia muito própria dessa lógica capitalista, do merecimento, da competição, do sucesso. E a lógica não é tanto a religião. É interessante isso, porque a religião, ela não é protagonista desse processo. A religião, ela está em segundo plano. O que faz todo sentido e o que determina as ações desses grupos são a cultura que está ali estabelecida. A Igreja Casa bebe das fontes da comunicação e da mediatização em suas estratégias de marketing, se assemelhando a uma empresa. Podemos ver isso no uso do que chamamos de ciberpublicidade. Me parece que essa religião ela é muito bem adaptada para a lógica das redes sociais e o que a gente chamou de ciberpublicidade, ela é baseada em 3 pilares, que é a relevância, a interatividade e a experiência. Se você parte para entender que uma lógica da publicidade utilizando essas novas mídias precisa de relevância, interatividade e experiência, me parece que essa religião sabe explorar esses 3 pés do tripé da ciberpublicidade, né? Relevância no sentido de que, obviamente, eles estão tratando de conteúdos que são relevantes para aqueles fiéis. Interatividade, porque, obviamente, os fiéis estão sendo chamados a interagir com os eventos da igreja, né? Então, essa interação ela é muito ativa. Ela também trabalha com a experiência no sentido de da marca fornecer para os consumidores nessa relevância e interatividade não só uma experiência da própria marca, ou uma experiência dos consumidores com a marca, mas também uma experiência de vida, alguma coisa extremamente afetiva que marca a vida, a história dessa pessoa. Eles estão bem antenados com a mediatização da cultura e a estetização do mundo. Claro que não dá para falar de religião sem emoção e sem sensação. Religião é mística, religião tem a ver com a existência, a fé é emoção. Ocorre que nesses grupos, nessas propostas, é emoção e sensação que rege, que determina a própria compreensão teológica. O que diferencia uma experiência autêntica do espírito de uma experiência que é simples e puramente emocional? Se eu colocar um acorde de sol no teclado, durante uma música do Espírito Santo, eu vou sentir um arrepio. Esse arrepio ele é movido de fato porque eu estou fazendo uma experiência de Deus ou simplesmente porque eu estou fazendo uma experiência que é puramente antropológica, uma experiência do som. Então nós estamos num limite que hoje qualquer experiência de arrepio, qualquer experiência emocional, é como se ela validasse a experiência como sendo uma experiência espiritual e autêntica. A musicalidade dentro da igreja é algo lindo, porque existe uma coisa muito bonita que é congregar. Você está junto de outras pessoas de diferentes lugares, diferentes mentes, diferentes culturas, e ter um bom encontro porque existe uma afinidade, existe algo que lhes atrai, né? Quem só vive uma experiência sensorial, quem só vive uma experiência congregacional, que a sua fé está fundamentada a partir
da emoção, dos sentimentos dos outros ao redor, é uma fé limitada, é uma experiência limitada. Mark Dever fala o seguinte: enquanto o crescimento numérico for o primeiro indicador de saúde da igreja, a verdade será comprometida. Em vez disso, as igrejas precisam começar, novamente, a medir o sucesso não em termos de números, mas em termos de fidelidade às Escrituras. Enquanto a nossa forma de comunicação como igreja for para atrair pessoas, para sentir, a gente nunca vai atrair pessoas para viver. Eu acho que o limite da comunicação religiosa é o desrespeito à liberdade do outro. Eu acho que em muitos locais, talvez as pessoas realmente tentem combater um pouco o fundamentalismo religioso que tem sido prejudicial para a sociedade caminhar de forma mais unida. Entender o indivíduo e as pessoas como também um coletivo, não só uma visão tão individual, eu acho que pode gerar uma transformação, sim, no pensamento crítico dentro da igreja. O problema é que a maior parte dessas igrejas não estão preocupadas com o pensamento crítico. Elas estão preocupadas com o número de pessoas que elas vão conseguir alcançar e não realmente com uma transformação. A missão da igreja é uma: evangelizar. O que é evangelho? Evangelho é a boa notícia. Jesus diz: convertei-vos e crede nesta boa notícia. A boa notícia é a chegada do reino, é fazer o reino, é viver o reino. A missão da igreja, portanto, deveria ser a promoção da alegria, isso é, do bem-estar da sociedade, alegria, da justiça, de um equilíbrio de relações sociais. Então a igreja deveria ter um papel político e promover a paz, que no hebraico Shalom é a plenitude de todos os bens. Então a missão da igreja não era simplesmente que você aceitasse Jesus para simplesmente te trazer uma sensação de bem-estar. A fé, ela é sobretudo ética. E o reino de Deus é a promoção de uma sociedade igualitária. Enquanto isso não estiver acontecendo, a gente não está vivendo o reino de Deus. Isso não é evangelização, é simplesmente mascaramento, instrumentação da palavra de Deus com outros fins que não são os mesmos fins de Jesus. A minha motivação quando eu pensei em realizar esse documentário e procurar pessoas que falassem sobre isso era realmente aprender mais sobre esse mundo e dar voz a essas pessoas. Foi realmente tentar entender esses processos que eu vivi. E mesmo as pessoas que saem desse contexto religioso, isso marca a vida delas, de alguma forma. Existe uma gravidade na questão do pensamento que é refratária a qualquer crença. A própria audácia de questionar. É difícil você reunir ciência, fé, pensamento, conhecimento, é difícil, mas é necessário refletir sobre isso no nosso cotidiano. E onde estão os impactos? Então, assim, eu acho que esse trabalho é de fundamental importância que vocês estão fazendo para trazer essas questões à tona e, de fato, para que a gente não se cobre tanto, mas que pense muito.